Olá a todos e todas e bem-vindos ao Good Morning Trading de sexta-feira, 12 de junho do ano da graça de 2026. Um trader falou Traders Good Morning que chega de novo atrasado porque fiz o Good Morning Trading Premium com os alunos. E a gente conversou e isso durou 45 minutos, quase uma hora. Então é isso, vocês acabaram ficando com uma hora de atraso agora. Ainda assim, hoje é um dia que vai ficar marcado nos livros de história por várias razões. Obviamente, vocês já ouviram falar, a SpaceX entra na bolsa hoje a 135 dólares por ação e 75 bilhões de dólares levantados. É a maior abertura de capital de todos os tempos e acontece em um mercado que está, no geral, eufórico. Apesar da queda recente, essa queda partiu de patamares recordes. E perdemos. Analiso, calculo, estamos 4% abaixo da máxima histórica da Nasdaq. Assim, o mercado permanece eufórico, apesar de tudo. E ela chega. No momento perfeito, como se tivesse sido feito de propósito, senhor Trump anunciou que cessaria seus ataques contra o Irã. E ele mencionou um acordo assinado já neste fim de semana. E talvez até seja ratificado. Na semana que vem, na Europa, segundo o que ele disse, cito aqui, durante a reunião do G7. Vamos voltar para cima. Mas cuidado para não se empolgar, porque os gráficos mostram que o mercado acredita em Trump só pela metade, nada mais. Então, vamos lá. Vocês sabem que eu gosto cada vez mais disso, porque vocês escreveram para me dizer que estão gostando muito. A anedota do dia, no final do programa, vai nos levar 424 anos para trás. Não vou contar mais nada, então hoje temos 303 questões. Basicamente, o primeiro prêmio da SpaceX. Vamos ver se realmente é o entusiasmo. Então, atenção, é sério. Uma particularidade é que na SpaceX não tem só SpaceX envolvida. Como dizer isso de uma forma adequada? Elon Musk entendeu o princípio dos subprimes. Os subprimes são, você coloca uma dívida boa, AAA, e mistura com dívida ruim, CCCC. Pronto, você faz um pacote e diz, olha, se você quer AAA, tem que comprar isso aqui. Sim, mas tem CCC no meio. Mas não tem problema, tem E isso funcionou durante anos. Eles não vão só de SpaceX. Ele colocou o X2 no IS, que é totalmente deficitário, que não é deficitário. Em imagens, quando temos mais ou menos uma fortuna avaliada entre eles. Entre 800 e 1.000 bilhões de dólares, dá para perder $1 bilhão por ano. Com o X, que é a rede social que menos gera dinheiro, que é deficitária, que tem o pior retorno sobre investimento. Os únicos anúncios que você vê mais ou menos no X são de camisetas indianas por $4,90. Isso também mostra o poder de compra. E além disso, quando as pessoas vão para o X, elas vão para discutir, não para consumir. Mas você nunca vai ver um anúncio da L'Oréal no X. Veja, nem anúncio da Tesla aparece lá, para você ter uma ideia. Então, na verdade, foi isso que o Musk fez. Ele diz, eu vendo para vocês o SpaceX. Se você olhar atentamente lá dentro, verá que ele também colocou alguns componentes CCC. É por isso que, como consequência, serão os pequenos acionistas que sairão ganhando. Se o produto X custar muito caro, serão eles que acabarão pagando. Pelejante, muito mecanizante. A noiva é linda, mas existem 4 entidades. Não vou entrar em detalhes, senão levarei 3 horas. Existem mais ou menos 4 entidades no que estão nos vendendo como SpaceX. Então, SpaceX dessas 4 entidades é a única que realmente dá lucro, é a mais conhecida. E obviamente tem um potencial enorme, ele está deixando a NASA para trás e tudo mais. É totalmente insano o que ele faz com a SpaceX. Mas ele também empurra o resto da sua mercadoria. Quando eu tinha 13, 14 anos, eu vendia frutas e legumes nas feiras. Bom, o chefe dizia, olha, Benoit, temos uns cogumelos que não estão muito bons. Temos uns cogumelos muito bonitos, mistura tudo. Então a gente misturava os cogumelos e vendia os cogumelos para as pessoas. Isso aí, mas se eles tivessem tido escolha, claro que teriam preferido os bonitos. Mas a gente fazia uma misturinha, é isso? A gente aprende muito nas feiras sobre a natureza humana e sobre o comércio. Então é isso. Tem uma coisa que mostra que justamente a SpaceX é incrível. Pode ser que suba 20, 30, 40, 50% em poucos dias.
Foi isso que eu vivi nas aberturas de capital durante a bolha da internet em 2000. Eu me jogava de cabeça. Todas as aberturas eu participava mesmo. A gente fazia 10, 20, 30% e eu vendia no final do dia. Era surreal, sério, surreal. Mas era uma bolha. Então, agora, com a SpaceX, eu até pulo da cadeira. Engraçado. Ah, bem, agora eu vou fazer isso o dia todo. Voilà. Desculpe, não consegui dormir ontem à noite. Pronto, você vai me perdoar. Por que eu não consegui dormir? Porque eu monitorava as aulas. Além do mais, eu tive que fazer isso. Olha, isso me despertou agora. Então, SpaceX, do que se trata? Você pode ver que é um pouco... Bom, ainda tem um pouco de coisa ruim aí, porque eles abriram muito capital para pessoas físicas. Para os pequenos, os bem pequenos, que adoram o Musk, que talvez tenham comprado um Tesla, que são fã, e aí vão comprar uma ação, 10 ações, 100 ações. Não vai muito longe. 100 ações, pronto, algumas centenas de dólares, alguns milhares de dólares, isso não vai muito longe. Por quê? Porque aí então, bom, depende. Eu não fui ler o documento de 90 páginas sobre a abertura de capital da SpaceX, mas as fontes que li rapidamente na Reuters e afins dizem que 33% das ações foram disponibilizadas para os pequenos. Porque dá para fazer a abertura de capital e só os bancos, os hedge funds, só os grandes é que começam a comprar as ações. Normalmente o capital é aberto mais ou menos entre 10 e 15% para os pequenos. Aqui, se abriram 33%, não foi por generosidade. É que os grandes sentiram que tinha coisa podre ali no meio. É isso. Mesmo pequeno, pra ele compra SpaceX. Ah, e pronto, é só isso. Ele não sente que tem coisa podre ali. É por isso que eles são pequenos, aliás. Se eles sentissem esse cheiro de coisa podre, fariam parte dos grandes. Bom, é isso. Então, SpaceX, já fiz meu pequeno resumo pra vocês. Depois temos o barril de petróleo, que cai, claro, porque o Trump promete paz. Teve uma bela empolgação na bolsa. Mas foi meio morno, a gente vai ver isso na análise técnica. E também temos a confiança dos lares americanos. Às 16 horas, o famoso índice de Michigan, que não tinha muita importância nos últimos anos, já foi um índice fabuloso, fazia os mercados tremerem. Há uns 15 anos mais ou menos. E agora, nos últimos 5 ou 6 anos, nem tanto. Mas como agora estamos vendo a inflação voltar, ele está ficando um pouco mais importante de novo. Vou falar mais sobre isso em outro Good Morning Trading. Então, ontem à noite tivemos um pequeno rally de alívio que deve ser considerado normal em relação aos anúncios do Trump, que disse: tá tudo certo, tá resolvido. O S&P 500 subiu 1,75, se não me engano. O Nasdaq subiu um pouco mais de 2,5% e o Dow Jones subiu quase 2%, então tá tudo bem. E na Ásia, bem, é a mesma coisa. O policial coreano, agora todos. Você sabia que o KOSPI, que é o índice coreano, provavelmente graças a mim, recuperou 7%? KOSPI, C-O-S-P-Y. KOSPI. Isso é muito interessante para certos jogos, pois permite a inclusão da letra K. Então todo mundo fica te perguntando, o que é isso? Você diz, é o índice coreano, é o índice coreano. KOSPI é ótimo para colocar um K, letra K. No triplo, 30 pontos BAM. Então o KOSPI dispara. Os últimos números eu estava lendo, os australianos um pouco menos, 0,30%, 0,40%. Bom, ainda assim não tá ruim. Vamos olhar a análise técnica e vamos voltar ao momento em que o Trump falou. Bem, é isso, ela não estava lá. Então aqui, estamos no Nasdaq. Tivemos um repique no nosso suporte mensal e aqui começamos a ficar de lado, a consolidar. E o seu humilde servo, que já tinha feito seu dia de trading e alcançado seus objetivos, pensou: bom, tá lateralizando, não tá acontecendo mais nada, pronto. Que eu achava que o anúncio da paz e tudo mais ia ser no fim de semana. Geralmente os grandes anúncios são no fim de semana, mas dessa vez o Trump entregou o ouro um pouco cedo e aí, pum. Então aqui são velas de 2 horas, mas depois eu fui olhar. Essas velas aí, elas foram 300 a 400 pontos em questão de segundos. E em 1 minuto já tínhamos subido 400 pontos. Então foi mora.
Foi embora numa velocidade absurda. Mas eu digo, atenção, não é uma empolgação desenfreada. Se tivéssemos certeza de que a paz estava assinada, que os iranianos tivessem dito, prometemos, nunca mais vamos mexer com arma atômica, tá tudo certo, ainda assim seria muita coisa. Os iranianos dizendo que tá tudo certo é um pouco demais. E então? Enfim, a arma atômica, a gente não teria parado no ponto pivô mensal. Tivemos uma bela aceleração, é verdade. Ganhamos quase 500 a 600 pontos, isso é bom. São 2%, estamos satisfeitos. Mas se fosse realmente a paz, provavelmente teríamos subido para buscar o topo do mês anterior, ou pelo menos os 30 mil pontos. Então isso quer dizer que os mercados eles ficaram meio desanimados mesmo com os anúncios do Donald Trump, que é o homem mais otimista do mundo? E sim, já é a 7ª ou 8ª vez que ele anuncia a assinatura da paz. Mas a gente sente que é verdade. A gente sente que é verdade, porque os iranianos disseram: a gente não assinou, não vamos nos empolgar. Eles sempre conseguem tirar alguma coisinha desses princípios de negociação. Mas então, eles confirmaram indiretamente que estão conversando com os americanos, que estão negociando, embora já tenham concordado em alguns pontos. Então, é isso. E tem claro, em relação à própria população, eles ainda ficam lançando mísseis para dizer nós somos os fortões, somos os melhores do mundo, etc. Dos dois lados, aliás. Mas as negociações estão indo bem e não estamos longe de um... Provavelmente nunca estivemos tão perto de um acordo quanto agora. Mas atenção, vocês viram, caímos quase 300 pontos. Os mercados começam a se perguntar: será que o Donald Trump não se adiantou um pouquinho? Ia falar ainda um pouco rápido demais. Então é isso, a gente não se empolga, não se empolga. É ótimo, com certeza, ter paz nos próximos dias ou nas próximas semanas e estamos muito felizes com isso. Mas talvez não seja o momento de sair comprando de olhos fechados. Vou passar rapidinho. Sobre os índices europeus, o CAC 40 e isso é um evento, acabou de romper sua máxima das últimas 2 semanas e dos últimos 2 meses, então agora ele disparou, tá indo. Um rompimento no CAC 40. Isso derruba todas as análises pessimistas agora, então o que é interessante se tivermos uma onda de recuo no CAC 40. Vocês precisam considerar o topo do range. E se a gente voltar a subir a partir do topo do range, tecnicamente vale a pena. Tecnicamente vale a pena. No DAX, ele ainda está subindo um pouco, mas não é nada demais. Não é uma força extraordinária. Agora, não sei se foi com vocês ou com os meus alunos ontem. Ou traçar uma linha de tendência de baixa assim, e a gente passou por cima para entrar feito uns doidos. E geralmente ainda aproveita essa aceleração. E aí tem um 100 pontos. Peço desculpa se não foi com vocês. É que eu faço 2 tipos de morning trading, em premium e o clássico, quer dizer, o gratuito no YouTube. E eu não falo nem um pouco as mesmas coisas. Eu tenho isso aí, não sei se já tinha falado pra vocês. Eu não falo exatamente as mesmas coisas para pessoas que já têm um certo nível de formação. Então eu posso ir muito mais longe do que aqui. Eu realmente não sei. Tem gente que se interessa pela bolsa faz 2 dias. Tem gente que já tá nisso há 20 anos. Então, preciso fazer algo que todos possam entender. Esse é o princípio do YouTube, mantendo ainda um certo nível de qualidade. Não é o Dow Jones? Tá se recuperando bem, tá se estabilizando. O preço subiu acima da mínima da semana anterior. Muito bom Nasdaq. Nós vimos T500 menos brilhante, talvez tenha conseguido atingir seu ponto de inflexão mensal. Não está no seu nível mensal S1. Então, se simplificarmos o Nasdaq, ele fez uma mudança de pivô mensal S1. Ok, ele conseguiu, foi até o fim. O SP 500, ele já percorreu metade do caminho. Também podemos ver o efeito SpaceX, o efeito... Estamos falando a chegada da OpenAI, a chegada da Anthropic, etc. Isso impulsiona o setor, o ouro. Então aqui vai um pequeno comentário sobre o ouro. Nos anunciam a paz e o ouro sobe de novo. Isso é super interessante, Aqui eu poderia falar sobre isso por 1 hora, mas vou resumir em 10 segundos. O que eu vejo, o tempo passando. O que houve é uma rotação de preocupação
Irã e o Estreito de Hormuz estão resolvidos. Agora essa alta é medo da inflação, porque todos os últimos números que tivemos é inflação. Por exemplo, na última sexta-feira, a criação de empregos nos Estados Unidos foi o dobro do que eles imaginavam. Então isso é enorme. É um sinal inflacionário importante. Eu falei disso para vocês na sexta. Eu falei disso para vocês na segunda de manhã. Gravem isso. Então, quando o ouro sobe aqui, não tem nada a ver com o Estreito de Hormuz ou qualquer outra coisa do tipo. Pelo contrário, está se acalmando, então deveria estar caindo agora. O que salva o ouro são os temores inflacionários. Lembro vocês que temos os títulos americanos a 4,2% e a mais de 5% para vencimentos um pouco mais distantes. O Bitcoin está lateralizando agora. Ele entrou no seu range, está testando o meio do S3 mensal. Olhem o gráfico de 2 meses. Pronto, falamos tudo. E o nosso barril de petróleo? Pois é, tá no ponto mais baixo, né? E isso é totalmente normal. Então, aqui a gente estima, quer dizer, eu li, não é que a gente estima. Eu li estudos analíticos e é exatamente isso que o Good Morning Trading oferece. Eu passo 1 hora lendo e depois te passo o texto. Isso te poupa o trabalho. Para alguns leem. Sim, você ainda deveria lê-la. Um pouco. É exatamente nesse ponto que o aspecto especulativo realmente começa a se manifestar de forma clara. É o fôlego que começa a dar uma caída, porque se chegarmos a um pagamento, o preço, digamos, especulativo é estimado, segundo as análises, entre 10 e 20 dólares. Isso significa que, se tivermos um acordo de pagamento, que tudo correr bem, que for o pagamento total, eles estimam que poderíamos voltar para o nível de 70, 75 dólares, que é um nível historicamente impecável. Eu já falei disso de vez em quando na minha formação. Eu passei 15 dias no trading, no petróleo, com 40 ou 50 vídeos. Essa é a minha especialidade na universidade. Na verdade, sou especializado em História Econômica na Sorbonne. E minha especialidade era o petróleo. Eu era historiador empresarial da Alpha Aquitaine, que aliás virou o Grupo Total. Então serve para alguma coisa. Se eu começar a falar de petróleo, sou como Fidel Castro. Falo sobre isso por 6 horas seguidas sem nem precisar de anotações. É uma verdadeira paixão. Mas então, simplificando, o nível de 75 dólares é entre 70 e 75 dólares, 75 dólares. Vamos dizer, esse é o nível. Acordo de cavalheiros é realmente o nível entre cavalheiros. É suficientemente baixo para os compradores manterem uma dinâmica econômica interessante. E 75 dólares para quem vende, os países produtores, isso permite financiar todo o desenvolvimento deles, o sistema deles, entre aspas, social, etc. Então é isso. Bom, eles se deram muito bem com um barril a 90 a 100 dólares. Foi legal, mas agora, se tivermos um acordo de paz, então você pode eventualmente, podemos vender a descoberto pensando que vai haver um acordo de paz, etc. Veja, olha aqui, justamente, isso é interessante. Aqui, tivemos no dia 20, no dia 17 de abril. Olha, chegamos a bater nos 75 dólares e começamos a subir de novo rapidinho. Então é isso que está sendo visado. Se houver um acordo de paz, os 75 dólares em um horizonte. Se o acordo de paz for assinado, se não houver violação, em um horizonte bem curto, 1 mês, podemos chegar lá. Isso não é de forma alguma um conselho de investimento. Eu realmente não sei se eles vão assinar o acordo de paz. Parece que sim, mas eles podem voltar a se bombardear de novo. Porque tem uma facção um pouco mais extremista em uma região que é favorável à guerra, ou que quer ganhar mais algumas centenas de milhões de dólares, fazendo o barril de petróleo subir também. Isso é totalmente possível. Aqui. Dito isso, tô de volta. Olá a todos. Então é isso, falei para vocês sobre o petróleo, falei sobre o assunto do dia, SpaceX, tá tudo certo. Na agenda das 16 horas, confiança do consumidor de Michigan, isso é o mais importante. Semana que vem, o grande destaque é na sexta-feira, então já vou falar um pouco sobre a semana que vem. O grande evento de sexta-feira será o FOMC. Então, aqui vai uma pequena anedota. Então, aqui tá a anedota de hoje, como prometido. Já que estamos vivenciando o maior IPO da história, gostaria de conversar com vocês sobre o primeiro IPO.
Sim, com certeza. Você sabe qual foi a primeira empresa a ser listada na Bolsa de Valores? Se você entende um pouco de história, sabe disso. É uma história brilhante. Estamos em Amsterdã no ano de 1602. E o primeiro IPO da história foi o da Companhia Holandesa das Índias Orientais, que abriu seu capital para qualquer pessoa que quisesse subscrever, desde uma empregada doméstica até o próprio rei da Inglaterra. Todo mundo podia participar, e isso ficou marcado na história. Temos ainda hoje os registros disso, até uma empregada doméstica entre eles. Então, ela se chamava, não vou tentar dizer o nome dela em holandês porque não consigo pronunciar, Cornelis. Era a senhora Cornelis, que investiu suas economias de 100 florins. Ela foi uma das primeiras pequenas acionistas. Entrou para a história por causa disso. Bom, ela perdeu tudo, mas entrou para a história por causa disso, sendo uma das primeiras pequenas acionistas da Companhia Holandesa das Índias Orientais. Eram eles que faziam comércio com a Índia. O comércio de especiarias que... Quando falamos Índia, era a Índia no sentido amplo. Eles realmente iam até a Índia, mas também era um pouco a China. Então o comércio de especiaria, um pouco de seda, isso rendia fortunas. Por outro lado, 1 em cada 4 navios nunca voltava. Então piratas erravam o rumo, morriam de fome, tempestade, essas coisas no meio do caminho. Era como se você pegasse seu carro e dissesse, bom, tenho uma chance em 4 de não voltar. Era ultra arriscado. Por isso mesmo, aliás, que eles criaram isso. Abriram o capital e dividiram o risco entre todo mundo. É isso, eles colocaram um cogumelo podre. Pensa na SpaceX. Olhe bem o que tem na SpaceX. Não tem só super foguetes e super satélites. Tem um monte de outras coisas que são bem menos interessantes. Então, na verdade, eles começaram a vender. O quê? Isso foi há 424 anos. Exatamente. Sim, 2026, é isso mesmo. 424 anos. Na verdade, o princípio não mudou em 424 anos. No fim das contas, com a SpaceX vendem ao público estradas distantes e promessas de novos horizontes. Porque, afinal, o que vendem com a SpaceX? Vendemos para eles a base na Lua e a colonização em Marte. E a verdade é que, bom, eu posso comprar uma ação. SpaceX, eu faço parte do sonho americano, do sonho da humanidade, de viver em outro planeta. E na verdade, o que mudou foram as embarcações. É isso, passamos de galeões para foguetes. Bonito, né? Eu pelo menos adoro. Isso também se aplica se você tiver esse tipo de pequeno problema e a partir de segunda-feira tudo estará resolvido. Meu canal de história foi lançado na linha de chegada. Terminei. Porque digo que sim. Tô formando uma pequena opinião sobre inteligência artificial e a vergonha que ela representa. Claude é meu amigo. E quem é o seu melhor amigo? Claude? Pronto. É só isso. É o Claude. Então ele tem todos os volumes. E-mail, descrição das playlists, os negócios e tudo mais. Então, talvez uma das primeiras vídeos que eu vou fazer sobre história seja sobre a Companhia das Índias Orientais. Isso mesmo. E também o equivalente francês foi impulsionado por Colbert. Bom, os franceses eram um pouco menos brilhantes mesmo do que a Companhia Oriental dos outros. Mas na época não dava para competir com os holandeses. Eram os melhores comerciantes do mundo na época. Então é isso. Segunda-feira a gente se encontra no Good Morning Trade. Sim, e eu vou falar para vocês sobre isso. Vou colocar os links nos comentários para vocês se inscreverem em todos os meus próximos canais, que vão ajudar vocês no trading. Porque eu estou fazendo um canal de economia, isso vocês já imaginam que vão precisar, e também vou fazer um canal de história. Claro, porque quando a gente tem dinheiro é convidado para festas. E quando a gente vai nessas festas, é bom não parecer perdido, então eu fazia um pouco de cultura. Não faz mal nenhum, na verdade. E ainda te permite fazer conexões, porque isso te evita. Vamos falar sobre a história dos crashes ou coisas do tipo. Terceiro canal, Psicologia e Filosofia. Psicologia. Bom, é isso. Se você opera, já entendeu que 80% do trabalho tá aqui, é psicologia. Acho engraçado porque há 10, 12 anos eu escrevi isso, fui massacrado por toda a internet, todos esses formadores, fulano, beltrano e tal. Pois é, mas talvez eu fosse o único que estava por aí. Então eu sabia que 80% do problema era a pessoa e não a técnica ou o método. Fui massacrado, detonaram comigo.
Vocês não têm ideia. Agora eles começam a repetir esse discurso. Pois é, tem cada vez mais gente por aí, então. Eles percebem que, fundamentalmente, em um curso de trading é 40% técnica, 20% de conhecimentos bem específicos, isso dá 60%, e a gente acrescenta 40% de psicologia, e aí você tem um bom curso. Eu convido você a se inscrever, a se interessar pelo meu curso. E o último agora é Notícias, Atualidades, Notícia, o último canal. Teremos uma reunião às 18 horas, como no programa Good Morning Trading. Vou escolher um dos temas da atualidade que mais me interessam e desenvolvê-lo por 9 minutos. Então, como teremos eleições presidenciais em breve, é por isso que estou criando este canal de notícias. Então... Tá tudo bem, vamos nos divertir, vamos nos divertir. Ok, tenha cuidado, tenha cuidado. Não é certo que isso continue subindo. Se os iranianos disserem que o Trump fumou maconha e querem continuar a guerra, pode ser que caia bastante. Mas dá pra ver que ainda assim tem um clima que tá se instalando. Seria legal se você se inscrevesse e deixasse um like e um comentáriozinho. Eu leio todos os comentários e tento responder ao máximo. E se vocês tiverem ideias para os canais, história, economia, temas que vocês gostem, mandem ver. Tô aberto absolutamente a tudo, desde que eu conheça um pouco do assunto. Se vocês pedirem um tema de história sobre o percurso do caracol na Somália, aí não, né? Não é muito minha especialidade, né? Nem sei se tem caracóis na Somália, então pra você ver. É isso aí. Um grande beijo, tenham um ótimo fim de semana e se cuidem. E esse fim de semana vão acontecer algumas coisas, então é isso. O bom senso diz para não manter posições mesmo que pareça que vai subir, você ainda tá jogando no cassino. E cassino é leal, mas não é trading. É isso, beijo, beijo.